É claro que lá no Império Romano, no século I depois de Cristo, não havia relógios como esses nossos. Aliás, a população daquele tempo, em sua maioria, media as 24 horas, dividindo mais ou menos assim, e olhando para o céu, né? Das 6 da manhã às 10 da manhã, eles chamavam de frescor da manhã. Quando é que nós vamos nos encontrar? Durante o frescor da manhã. Das 10 da manhã às 2 da tarde, eles chamavam de meio-dia. O meio-dia era esse intervalo todo aí. Das 2 da tarde até às 6 da tarde, eles chamavam de frescor da tarde. Das 6 da tarde até 10 da noite, eles chamavam de noite. Noite. Das 10 da noite às 2 da manhã, eles chamavam de meia-noite. De meia-noite. Isso assim, a maioria da população media o tempo assim. E de 2 da manhã até às 6 da manhã era madrugada. Era madrugada. Agora, é claro que naquela época, as elites romanas e as instituições romanas já tinham um relógio solar. E era normal naquela época que o tempo fosse medido de hora em hora por essas autoridades, por instituições romanas. Por isso que naquela época era muito normal, e lá na Bíblia, no Novo Testamento, você encontra isso. Era a 7ª hora do dia. Os documentos, e no caso dos evangelhos, por exemplo, que eram a documentação de eventos, os documentos tinham que ter esses numerais ordinais. A 7ª hora do dia, a 10ª hora do dia. E era mais ou menos assim naquele tempo. Se o sol nascia às 6, das 6 às 7 era a 1ª hora do dia. Das 7 às 8, a 2ª hora do dia. Das 8 às 9, a 3ª hora do dia, e assim por diante. Ninguém falava em minutos ou segundos. Claro que havia na Mesopotâmia já estudos mais precisos sobre o tempo, mas isso não fazia parte da vida, do dia a dia. Naquela época, a maior precisão que havia era medir o tempo de hora em hora. Só mais tarde, muito mais tarde, na primeira Revolução Industrial, e aí nós já vamos para 1780, 1800, mais ou menos, por causa das transformações tecnológicas com a máquina a vapor, é que surgiu essa coisa de medir o tempo numa fração um pouco menor. Surgiu então o quarto de hora. 10 horas e 1/4. 1/4 para as 11 horas. Naquela época surgia a máquina a vapor, o trem de ferro, a Maria Fumaça, né? Que naquela época andava numa super velocidade de uns 10 km por hora. Por isso que é muito comum você ver em filme que retrata a época, século XIX, o sujeito pular do trem e correr e alcançar o trem de volta. Claro, claro, o tempo era medido e as novas tecnologias eram medidas e faziam com que o tempo fosse medido desse jeito. Só na segunda Revolução Industrial, e aí nós já vamos para 1900 mais ou menos, e começamos a falar em eletricidade, lâmpada, telefone, automóvel, avião. Só aí é que nós passamos a medir o tempo em minutos e segundos, e a vida ficou muito mais frenética, muito mais urgente, muito mais rápida. Na arte começa a aparecer o modernismo, aquelas vanguardas europeias como o futurismo, já no início do século XX. Durante todo o século XX, diversas novas tecnologias vão aparecendo. No final do século XIX, internet. No início do século XXI, smartphone. E o mundo ganhou uma velocidade impensável na palma da mão. Se, no século XVII, uma viagem de Portugal ao Brasil levava meses, 3 meses, hoje, o e-mail que você manda, a carta que você manda para o seu amigo que está lá em Portugal, a carta que você manda pelo computador, pela internet, chega lá em 10 a menos 12 segundos. Essa é uma medida de tempo que o nosso cérebro não consegue mais acompanhar. O que acontece é que nós estamos trocando informações,
numa velocidade que nós não percebemos mais. É como se, de repente, por um momento, nós perdêssemos a capacidade de medir o tempo. E isso bugou a nossa interpretação sobre o tempo. A nossa percepção de tempo hoje é absurdamente fragmentada. Absurdamente fragmentada. Poxa, se você vai ao século XIX, Machado de Assis. Naquela época, o Machado, 1880, era funcionário público e era considerado um sujeito que trabalhava muito. Naquela época, almoçava-se às 9 da manhã, entrava-se no trabalho às 10 da manhã, aí o sujeito trabalhava, parava para tomar um lanche às 12 horas, saía do trabalho às 3 da tarde, jantava às 4, e depois ia ler, visitar, receber visitas, e lá pelas 8 da noite, 9 da noite, havia a ceia. Por isso que antigamente havia a ceia. Foram as revoluções industriais, principalmente a primeira na Europa e a segunda para o Brasil. Se bem que no Brasil essas transformações tecnológicas só vieram mesmo no século XX e principalmente depois do JK, uma espécie de urbanização tardia, de industrialização tardia, mas tudo bem. O que eu quero que você entenda é que lá na Europa mais cedo, aqui tardiamente, não importa, esse papo de almoçar meio-dia, 1 da tarde, foi uma alternativa para dividir o nosso dia em 2 e aproveitar melhor assim a nossa mão de obra. Interessante, né? Antigamente o almoço era 9 da manhã. Na roça é assim até hoje, eu sei. Era 9 da manhã. Os países mais quentes colocaram o almoço mais tarde, 1 da tarde. Os países mais frios colocaram o almoço mais cedo, 7 da manhã. É o breakfast, né? Aquele café da manhã que na verdade é o almoço deles. É o almoço deles. Tá, mas o que eu quero que você entenda é, nos últimos 20 anos, nós passamos a medir o tempo num tamanho, numa dimensão que os nossos olhos não veem mais, que nós não conseguimos mais contar. Isso, de certa forma, deu pau no nosso cérebro e na maneira como nós percebemos o tempo. Não estamos mais percebendo o tempo do mesmo jeito. E essa fragmentação sobre a percepção do tempo trouxe angústias e ansiedades. Por quê? Porque a ansiedade, por exemplo, está muito associada à falta de capacidade de lidar com o tempo. Muitas vezes, na ansiedade, sofre-se hoje por um problema que possivelmente aconteça em breve. E nessa fragmentação da experiência humana, nessa fragmentação do tempo, é como se hoje as pessoas não fossem mais capazes de perceberem que hoje é apenas uma parte da vida. As pessoas querem entender que hoje é toda a vida e querem sofrer todos os sofrimentos da existência hoje mesmo. Nós perdemos a capacidade de lidar com espaço, como eu falava na aula passada, e perdemos a capacidade de lidar com o tempo, o que é um problema. Crianças pequenas hoje não sabem esperar, adultos não sabem esperar. Se alguém disser que vai ser na semana que vem, puxa, o sujeito já sofre absurdamente, porque semana que vem parece uma eternidade. Nós estamos perdendo a capacidade de lidar com o tempo. Estamos perdendo a capacidade de lidar com o tempo. E isso é um dos problemas da pós-modernidade.